Opa, olha aí. Tô na área. Que maravilha, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo ao Papo Business de hoje, né? Para os internautas que estão chegando, hoje nosso Papo Business tem como convidado VIP ele, Tony Medeiros, isso mesmo. Um profissional da área de comunicação, cara é fera, tá? Vou pedir o pessoal que está chegando, já pega o aviãozinho, convida a turma, porque vai agregar muito valor e é de muita relevância. O tema de hoje, jornalismo versus fofoca política, enfim. Não é? Aqui, hoje, com Tony Medeiros, vamos entender um pouco mais sobre essa comunicação que é tão quente nestes períodos de campanha política. Bom, Tony, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você falasse para a gente aí quem é Tony Medeiros. Boa noite, querido Adriano Aristide. Satisfação. Muito obrigado pelo convite. Confesso que fico honrado pelo convite, porque sou seu admirador. Já assisti muitas palestras suas por ser seu admirador, né? E fiquei muito honrado por esse convite. Bom, eu sou nascido em Arapiraca, né? Na terrinha de Manoel André. E morei em algumas outras cidades, porque meu pai, o fato de ser bancário, né, era bancário do Banco do Brasil, e volta e meia tinha que se deslocar e tal. Então, parte da infância, eu vivi em Traipu e São Miguel dos Campos. E a gente retornou na metade dos anos 80, aqui para Arapiraca. E aqui, Instituto São Luís, né? Que na época tem aquela história de entra burro e sai juiz, mas sai jornalista também. E o Colégio São Francisco, Alternativa, e aí fui fazer faculdade de jornalismo em Maceió, na Universidade Federal de Alagoas, né? Sou diplomado. Eu tive muita sorte, Adriano, assim, eu sempre tive uma facilidade muito grande de fazer amigos. Então, os amigos da turma votaram em mim para ser o orador da turma, para ser o representante da turma, na hemorragia da festa de formatura. Então, tudo isso e desde então, lá se vão mais de 20 anos de jornalismo, né? Voltei para cá em 2002, só para deixar claro para a turma. Oxe, Tony, não, voltei para cá em 2002. Mas fiz uma boa base de amigos na capital dos alagoanos. E até hoje tenho muito contato. Ele tem um privilégio, sabe, Adriano? Eu costumo valorizar muito as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo no dia a dia. E tive a sorte de fato, de estar no lugar certo, na hora certa, de conviver com pessoas, com profissionais e pessoas que conseguem juntar as duas coisas, serem maravilhosas e que hoje fazem muito sucesso, até fora do estado mesmo. Temos amigos que fazem sucesso em São Paulo, Rio, em Tocantins e em Maceió, aqui em Arapiraca. A gente chama sorte, mas você sabe que sorte não existe, né? Você travou um pouco, mas voltou? Como é que tá aí? Eu vou sair e volto, tá? Eu vou sair e volto. Beleza. Tá? Questão da internet. Segura aí. Pronto, peraí. Beleza. Vai lá. Estamos ao vivo e ao vivo tem destas coisas, né? Então, um momento agora, 19h30, muita gente fazendo live, enfim. Mas ele deu uma saidinha e retorna para que a gente possa continuar com a nossa programação normal. Beleza? Deixa eu convidar novamente aqui o Tony. E você que já está, hoje tem pouca gente, mas que você vai clicando aí no coraçãozinho e convida os amigos para que eles possam participar desse bate-papo aqui bem legal com Tony Medeiros. E aí, Tony, vamos ver se pegou melhor agora. Pronto, vamos lá. Não chover, não dá para dizer que, né? Não dá para botar a culpa na coitada da internet.
Essa foi boa. Se tivesse chovendo, a gente falava, é a chuva. É. E eu paguei Eu esse gostei mês, muito. Adriano. Eu paguei, eu tenho comprovante. Essa foi boa, essa foi boa. Bom, mas vamos lá. Essa live ela fica registrada e aí o pessoal vai assistindo posteriormente. É, eu lembro que eu tive, eu acho que em 2000 e... Eu não lembro o ano agora, se foi 2016, 17, não sei. Eu estive com você em Penedo, né? Você palestrando sobre essa coisa de redes sociais e falar, você falou bastante naquela época o assunto era novinho sobre fake news, né? Que nem tudo que está na internet é real e muita coisa que é real também é interpretada da forma como fake e ali parece que era um momento que estava se iniciando essa coisa de vamos lá, vamos ver na internet o que é que estão falando, né? E você já dominava muito esse assunto aí, você já vem dessa área mesmo, então você deu o show. E eu queria que você falasse um pouco assim, o Tony é palestrante neste segmento aí, nesta, né, nesta comunicação, tá? E, enfim, eu acredito que você tem prêmios sobre isso. Fala um pouco sobre o Tony nesse perfil. Eu Tá me ouvindo? comecei falando sobre a sorte, né? Sorte não existe, mas é a junção de alguns fatores, mas a gente acaba resumindo em sorte. Eu ganhei alguns prêmios de jornalismo quando trabalhava na TV Gazeta, para ser específico, na produção e na reportagem da TV Gazeta, sobre empreendedorismo, sobre defesa de minorias, no caso. Eu recebi uma comenda, que é é o prêmio que é o mais elevado aqui do Estado em relação à defesa das minorias negras. E Ô, Tony, essa eu não sei para continua você aí, Tony, travando? mas para mim que está travando bastante. Eu não estou nem conseguindo compreender. Eu não sei Show. se está rolando isso também para o internauta que está assistindo. Eu vou fazer o que geralmente o pessoal da internet diz. Você vai lá, Tony, no roteador, tira o cabo, tira da energia, espera alguns segundos e coloca de novo. Vou fazer isso. Chego já, volto já. Aí. Ah, beleza. Tá bom. Bom, enquanto o Tony resolve aí, de repente, um probleminha técnico, a gente vai aqui falando um pouco sobre este papo de hoje, que é bem pertinente ao momento, né? O Tony, ele é a pessoa mais indicada e mais preparada que eu conheço para falar sobre essa questão de fake news, né? Que rola tanto. Então você de repente vê uma matéria, tem lá um link e você até quer acreditar que é real, aí descobre que é fake news, ou você já pega na ânsia e acaba publicando, divulgando, e isso depois você percebe que você foi também vítima de um fake news. Em outros casos também, tem aquela matéria que é real, né? Que é real, que é fidedigna, e você já fica agora com medo. Se você compartilha ou não compartilha, se você dá valor ou não dá valor a esta matéria, a fonte dessa matéria é confiável ou não. Não é? Como identificar tudo isso, né? Como perceber isso aí. E principalmente nesta época agora, que é uma época de política, onde o setor de comunicação ele acaba sendo bem aquecido, né? E cria-se também muitos partidários, né? Muitos lados. Então, aqui ele está falando isso porque ele é a favor daquele determinado candidato. Então, será que é real? Será que é verdade? Aí o outro já fala de outro jeito, esse compartilhou, esse não compartilhou. E o Tony Medeiros, ele vem de uma jornada grande, né, de comunicação, ele é jornalista com experiência e vivência, principalmente na telinha, né? Ele que tem um know-how aí gigante. Eu não quero ficar falando aqui sobre o currículo do Tony, porque eu quero que ele mesmo expresse isso, demonstre, né? Vocês percebam isso. Estamos ao vivo, então a internet que ele estava utilizando não ficou tão boa, deu uma travadinha. Ele está resolvendo
e já retorno. Enquanto isso, eu peço a você que está agora curtindo aí, está assistindo, que compartilhe este link, né? Pega o aviãozinho que está aqui, chama alguém que de repente você acha que é interessante para este assunto, né? E vamos participar junto do Papo Business de hoje, jornalismo versus fofoca política. Tá? Então é um tema bastante pertinente mesmo, bastante interessante, né? Com o profissional Tony Medeiros, né? Olha, ele retornou aqui. Deixa eu fazer de novo o convite. Vamos mais uma tentativa. Ao vivo é assim, né? Então a gente acaba dependendo da tecnologia mesmo. Vamos lá. Tony chegando na área. Não é possível que uma live que faz tanto sucesso todas as semanas eu vou derrubar hoje. Não. Enquanto você estava organizando aí o equipamento, eu estava aqui tentando puxar um pouco sobre o seu currículo e tal, né? E, enfim, Tony Medeiros, com experiência e vivência, né, neste mundo da comunicação. Tony, vamos direto ao ponto. Jornalismo versus fofoca política. Fala pra gente. Adriano, eu lembro sempre quando a gente chega nessas fases você já ouviu falar no Odorico Paraguaçu? Tá travando aqui para mim também. Odorico Paraguaçu é o personagem de um prefeito, é um prefeito fictício da obra de Dias Gomes, de O Bem Amado, a novela que foi ao ar em 1973 na Globo. E o Odorico Paraguaçu era um pilantrão. Tal. E a ideia dele, fixa, era inaugurar o cemitério da cidade. Então inventava de tudo para ver se alguém morria para ele inaugurar o cemitério. Bom, o final da história é uma história de 1973, então o final da história é de que o Zeca Diabo, interpretado por Lima Duarte, matava o prefeito e, enfim, o cemitério era inaugurado. Só que durante esse trajeto todo, aí para a novela durar todos esses meses, o Odorico Paraguaçu ele tinha muitas pessoas a favor, né? Aqui eu vou explicitar, tinha muito puxa-saco do prefeito, né? Puxava o saco do prefeito e tal, enfim. E tinha os opositores também. Nada mudou de 1973 da peça teatral que virou novela de Dias Gomes. Nada mudou em relação à nossa política. Os caras continuam prometendo mundos e fundos e continua a turma de segurar, eu chamo de carregar a pasta do prefeito. Os bajulas, os puxa-sacos. E nascem daí algumas tantas histórias que são fofocas políticas que chegam nos meios. Antigamente, as redes sociais não existiam, então você tinha a possibilidade de ganhar um tempo, porque o jornal só saía no outro dia, então você ganhava um tempo até fazer uma averiguação sobre aquela história e, enfim, tornar aquela história informação. Hoje, com o celular, você já divulga no WhatsApp, já coloca na rede social, na própria rede social, você não precisa esperar para o dia seguinte, enfim. E o jornalismo, nos últimos anos, como você bem falou no início da nossa conversa, nos últimos anos a gente vem sofrendo muito com as notícias falsas. Fake news. O que são as notícias falsas? São aquelas notícias que são plantadas nas redes sociais e que as pessoas, ou por maldade, ou por má fé, né? Quem planta a notícia errada, a informação errada, a mentirosa, é canalice. Mas quem acredita, ou é má fé, ou é inocência. Ou vai né? E aí acaba disseminando essa notícia falsa. O que é que acontece? A notícia falsa, lembra daquela história antigamente que tinha notícia ruim chega primeiro? É a mesma coisa. A notícia ruim, ela chega primeiro. E hoje não importa se eu posto alguma coisa, e hoje sou funcionário da TV Liberdade, não importa se eu posto ou comento alguma coisa,
que seja favorável ao Adriano Aristides. Se eu falar bem do Adriano Aristides, pode ser... Estou usando você como exemplo, mas não vai aparecer, não. Se eu falo bem do Adriano Aristides, vem alguém que não gosta do Adriano e vai dizer que eu estou mentindo. Porque uma notícia, ela deixou de ser unanimidade há muito tempo. Ela deixou de ser... ela só é agradável, as pessoas só acreditam, na verdade, se ela for agradável aos ouvidos e aos olhos, e ao interesse pessoal. Então, eu só acredito naquilo que eu quero acreditar e acabou. Por mais que seja mentira, eu só vou acreditar naquilo que eu quero e acabou. A gente passou por isso recentemente. Tribunal Regional Eleitoral, pá! Canetada num determinado candidato aqui do interior de Alagoas. A TV Liberdade foi lá e postou. Ó, TRE diz isso, isso e isso. As pessoas começam a... Não tem como ser fake, porque foi o tribunal, estava o vídeo do tribunal definindo tudo aquilo. Mas as pessoas, porque eram contrárias à decisão do tribunal, diziam que era mentira, que era fake. Então, assim, não tem como a gente só postar coisa que vai agradar todo mundo. Sendo que a gente postou a informação e já dizendo como manda o jornalismo. E já dizendo ali, ó, o candidato vai recorrer. Ou seja, o próprio candidato assumia, naquela postura de nota oficial, que queria recorrer de uma notícia verdadeira. Ele não vai recorrer de uma notícia falsa. Só que nas redes sociais, ele, malandramente, quem quiser entender certo ou errado, para mim, quem estiver assistindo, chamou fulano de malandro. Estou pouco me lixando. Malandramente, ele foi numa reunião política e disse: se vocês ouvirem que eu não sou mais candidato, digam lá, coloquem lá que é mentira, que é isso, que é aquilo. E depois, no outro dia, vem posar de bonzinho. Então, ele incita a população a ir contra a informação, mas ele, candidato, desinforma. Ele provoca a fofoca política. Olha como a gente tem que lidar nesses tempos, Adriano, nessa situação. Difícil. Então, assim... Ô, Tony, e tem mais aquela de criar... eu vou falar do modo que eu vejo. Eu tô ali no time life das redes sociais, sei lá o quê. Aí, de repente, eu vejo uma arte muito linda, né? Muito bem feita. Uma arte mesmo. Com aquele anúncio, né? E aí, poxa, me chamou a atenção. Aí eu olho agora que eu tô vendo que é um anúncio, que tem uma matéria. Aí eu vejo que tem um link. E tem lá um link mesmo. De algum lugar saiu aquilo ali. Ou seja, chega a ponto de ter uma estrutura, né? Existe uma estrutura que me faz, como leigo, porque eu sou leigo no assunto, acreditar que aquilo ali é verdade. Seja mentira ou não, eu acredito que aquilo ali é verdade. Né? Então, é complicado. Pelo menos na minha mente, eu fico para você... sem entender. Imagine assim, e para gente que está acostumado no dia a dia da informação, você até olha e diz, não, será que essa empresa... Vou citar aqui, Folha de São Paulo. Eu já cliquei em link, até correndo risco sem saber, porque às vezes é um vírus, né? Já cliquei em link, o pessoal manda no WhatsApp e tal, posta no Facebook, enfim. E aí eu clico lá, aparece tão bonitinho, folha, ponto, não sei o que, que eu fico... Deixa eu ler essa notícia. E quando você vai olhar, é a coisa... Primeiro, muitas vezes, o título não tem nada a ver com o texto. O título diz uma coisa, você vai ler o texto, é outra história. Os mesmos personagens, mas é outra história. Os caras só usam aquilo para chamar a atenção da gente. E tem aqueles casos em que é o seguinte, o pessoal cria um site com um nome bem parecido com um dos sites famosos, o UOL,
G1, Globo.com, logo logo tem site da TV Liberdade também, mas tomara que o pessoal não faça isso. Mas vários outros sites, eles criam aquele domínio, que às vezes tem um número a mais, www.folha1.com.br. Aí quando você olha a Folha de São Paulo, que vai olhar, é outra coisa, é uma informação mentirosa. Tem a criação das mentiras que são divulgadas nos WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Isso aí, a Polícia Federal está investigando, né? A Polícia Federal está investigando casos não só de campanha política, mas do dia a dia da vida política de algumas figuras. Nos Estados Unidos também teve caso assim, campanha eleitoral, teve caso assim, tanto é que o Donald Trump, e aí eu não vou entrar no mérito da questão de quem apoia ou quem não apoia, mas muitos memes foram criados acusando o Trump de agora estar sofrendo pelas possíveis mentiras que foram divulgadas pela equipe dele na campanha passada, para vencer a Hillary Clinton. E a gente aqui no Brasil não tem essa percepção, essa expertise, na verdade, de entender, de perceber quando é a mentira ou quando é a verdade. Mas, meu amigo Adriano, o que tem de juiz de rede social para dizer é mentira, não presta, não sei o quê, que eu fico pensando o seguinte: se as pessoas fossem tão julgadoras assim, em relação a sites sérios, a perfis sérios do Instagram, do YouTube, do Facebook e tal, fossem tão firmes no julgamento, elas deveriam ser firmes durante os 4 anos de mandato dos candidatos que elas ajudaram a colocar lá na prefeitura, ou no Senado. No Senado são 8 anos, mas na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, elas deveriam também ser tão firmes, na opinião, pela comunidade, quando o prefeito some do município, ou quando ele cria algum factoide, né? Mas aí sobra para a imprensa. A gente tem, novamente, está vivendo aquela onda. Tudo que é postado pela imprensa é fake. É fake. É fake. Essa paixão política, ela afeta a inteligência emocional e essa aqui, a mental. Porque pessoas, eu vejo pessoas tão bacanas, assim, que eu já entrevistei, inclusive, que já convivi, já bati papo e tal, eu tenho uma grande consideração, mas que tratam esses assuntos, quando envolve política, meu amigo, dá uma cegueira no povo, que é impressionante, Adriano. Hoje, para ser bem factual mesmo, para trazer uma informação jornalística, saiu uma decisão, né, no Tribunal Superior Eleitoral a respeito de um candidato aqui de Arapiraca, que o tira de vez das eleições. É uma informação, foi uma decisão do TSE. Então a gente pega, posta, e ainda tem gente que chega lá e diz, é fake. É muito interessante vezes... o que você está falando. Essa questão do candidato, principalmente aqui da cidade onde moramos, né, que é Arapiraca, Alagoas, tá de um jeito, eu não sou partidário, mas eu vejo, a gente está ali, tá acompanha e tal. E aí? Eu até vejo, eu querendo ou não, acabo vendo os comentários. E aí? É real? Não é real? Isso é verdade ou não é verdade? Não é? E aí você vê alguns que vai lá e clicam, né? Clicam, batendo
e outros clicam apoiando, enfim. Quando você vai ver, não é nada, vamos falar assim, com a faculdade mental racional. Aquele comentário ele parte de uma lógica emocional, né? Como você bem falou, cega. É como se eu não aceito, não é como se ele gritasse na internet que eu não aceito. Isso é mentira. E agora? Onde ficou o cunho jornalístico? Onde ficou o respeito? Onde fica isso? Então, peraí, quem está mentindo agora? É o jornalista que publicou isso? É o jornal? É o meio de comunicação que publicou isso? É a fonte maior que surgiu, como você falou, o TSE, está publicado. Eu acho que isso publica até no Diário Oficial, não sei. Está publicado de alguma forma real, tá lá, isso, né? isso. Está na própria rede do tribunal. Então, quem tem o poder de falar a verdade agora? É o internauta, como você falou, gostei. O juiz das redes sociais é o juiz que ele geralmente ele é uma pessoa que, enfim, ele vai lá e fala o que quer mesmo, porque a gente está vivendo um momento de interdependência pessoal do século, né? Cada um diz o que quer, se expressa da forma que quer e pá. E aí? Vamos para mim fechar essa minha fala. Pelo que você falou, eu fiquei imaginando. Então é alienado. Uma pessoa que faz um negócio desse, que ela não sabe se tá. Ela não sabe racionalmente, é um alienado? No caso da política, é um alienado partidário? Seria essa palavra, é uma palavra forte, mas seria isso? Eu trato a política, principalmente em época de campanha, como eu trato futebol. Né? Você já deve ter visto grandes amigos discutindo sobre futebol, porque um é Flamengo, outro é Corinthians, e um perdeu para o outro, e discutindo, e quase às vias de fato. Então eu falei, só interrompendo aqui, eu comentei sobre a chuva, mas nesse momento aqui está chovendo. Só para me defender. É que a internet não está ajudando acusar mesmo, ninguém. Cara. Eu acho que deve ter alguém aí clicando externamente para que a gente não faça o trabalho. Não quero ajudar, não quero acusar ninguém. Olha só, assim, deixa eu me intrometer até na sua... mas a Priscila tá em Paripoeira, está trabalhando lá em Paripoeira esses dias. Ela disse aqui, ó, os próprios candidatos negam a informação, tirando a credibilidade dos jornalistas. Isso é desprezível, já mostrando o caráter que tem. Essa é a grande questão essa semana aqui em Arapiraca. Não sou partidário, eu quero que dê certo. Quem ganhar, quem vencer, eu quero que faça o serviço que tem que fazer. Se não fizer, eu vou estar lá para dizer que está fazendo errado, está fazendo mal feito. Esse é o trabalho do jornalismo. Meu partido é o povo, e eu não sou candidato, viu? Mas o meu partido é o povo. Então, assim, eu quero o bem-estar da população, e é para isso que o jornalismo serve. Mas eu dizia que eu comparo muito essa questão de campanha política com futebol, campeonato de futebol. Que as pessoas ficam... Eu fui uma vez, quando eu voltei para cá em 2002, eu fui cobrir um dos jogos do ASA para O Jornal. Eu trabalhava em O Jornal, jornal impresso, extinto O Jornal, e o ASA estava ganhando por 3-0. 3-0. Eu estava sentado perto do banco de reservas do ASA. Estava ouvindo o jogo, era um domingo à tarde, eu estava ouvindo o jogo pelo rádio, né? Tava com radinho, fone e tal, não sei o quê, mas geralmente eu deixo um fone fora do ouvido, para ouvir o que o treinador está conversando e tal, enfim. Estratégia, para dar aquele flamboyant na matéria, aquele nariz de cera na matéria. E aí eu escuto um torcedor chamando o treinador de burro. O ASA estava vencendo por 3-0. E o torcedor ainda estava reclamando com o técnico, dizendo que ele era burro. Veja como cega assim, a paixão do camarada pelo ASA. Ele ficou cego de tal jeito que não conseguia discernir que, bicho, amigo, tá 3-0, tu tá chamando o treinador de burro? Então é mais ou menos assim. A campanha política ela faz com que as pessoas se envolvam de tal forma, porque é o seguinte,
Tem um lado emocional? Tem. Mas tem um lado financeiro. E aí eu vou dizer coisas que alguns colegas não querem dizer, enfim. Mas eu devo nada a ninguém, meu pescoço está livre, enfim. Eu vivo do meu trabalho. Muitas dessas defesas tão ásperas, elas estão ligadas no pensamento a cargos futuros. Vou defender o meu candidato, ele vai ver que eu estou defendendo e futuramente eu ganho um cargo melhor do que aquele da eleição passada. Para mim é isso. Não envolve a paixão, mas envolve a má-fé também. Como envolve a má-fé do candidato, que ao invés de dizer, pessoal, é verdade, mas a gente está recorrendo. Ele chega nas redes sociais, está gravado. Está gravado. Não adianta nem ele apagar agora, que a gente já baixou, já está gravado aqui no celular. No dia que ele quiser discutir sobre isso, eu vou estar pronto. Em que ele disse, se alguém disser que eu não sou candidato, diga que é mentira. Ele incitou, né, os seguidores, os eleitores dele, a transformarem informação no que ele diz que é fake. Mas é uma atitude burra. Burra. Por que é burra? Porque logo em seguida ele diz que é fake, mas logo em seguida ele diz que recorre. Então você não recorre de uma coisa que é fake. Eu até disse o seguinte, eu até escrevi na postagem, quem quiser processar, me processar, processe. Me processe. O fato de ser processado não me torna um condenado. Eu vou me defender. Agora, quando eu me defender, aí quem me acusou vai ter que mexer no bolso. Fora outras coisas, sabe, Adriano? Assim, a gente está falando especificamente de Terapiraca, mas eu vou puxar um pouquinho para outros municípios. Não sei se você já viu, por exemplo, casos em que o pessoal... Você vê a notícia no outro dia. Fulano vai na delegacia porque o carro foi alvejado a tiros. Você acha que o cara que quer matar alguém vai atirar no carro e fugir? Pessoas que nunca são encontradas pela polícia porque não existem. Porque não existem. Para mim são factoides. Para mim são aquela criar o fato para aparecer na mídia como coitado, sofri um atentado. Quando alguém quer fazer alguma coisa de ruim com outra pessoa, vai lá e faz. Não tem essa. Eu vi recentemente um amigo meu, conhecido meu, lá de Igaci, que veio para o Instituto Médico Legal, porque levou uma surra de opositores. E ele nem dado. Mas ele provou, ele mostrou lá e tal, que levou a surra. Aí você diz assim, mas eu vi as fotos do carro cravejado de bala. Crivado de bala, perdão. Crivado de bala. Quem garante que não foi alguém do próprio grupo com o carro lá paradinha? Pou, 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 pou. Só para dizer que foi atacado. Eu não acredito na primeira história que eu vejo, que eu escuto. Né? Já deixei de fazer cobertura. A TV Liberdade ela não faz esse tipo de cobertura. Porque a gente quer, entre aspas, até proteger os nossos webnautas, os nossos telespectadores no YouTube, no Facebook, desse tipo de informação. Porque o cara chega com o carro crivado de bala, ninguém é preso, sobrevive e morre o assunto. Morre o assunto. Não tem testemunha, em geral não tem testemunha. Por isso que quando a gente falou, eu comentei sobre a questão da fofoca política. Aí chega até o jornalismo, claro que vai ter site que vai postar, porque aquilo chama a atenção.
Eu não quero aqui dizer que o site está errando. Eu estou dizendo que a minha postura é de não postar, porque como é que eu vou postar, Adriano, uma coisa em que eu não acredito? É a mesma coisa que você vender um produto que você não acredita no resultado dele. Eu confio, se o Adriano Aristides vier me vender, se eu estiver morando no Polo Norte, e o Adriano Aristides disser para mim, Tony, esse picolé de morango é maravilhoso. Eu vou acreditar no Adriano porque credibilidade. Então, assim, o jornalismo ele perdeu muito disso, porque acredita em tudo que dizem e sai postando tudo, que é para ter visualização. Porque acha que tendo visualização só, vai conquistar comercial só. Mas não funciona assim. Você tem que... O que a gente fez durante esse primeiro ano, criou um selo de qualidade da TV. Então, quando as pessoas veem no Instagram, no Facebook, no YouTube, da TV Liberdade, elas vão acreditar. E aí eu não posso postar uma coisa que eu acho que não é verdadeiro. Sabe? Que não é uma fonte fiel, não é uma fonte fidedigna, não é uma fonte que me faça sair daqui de madrugada e ir até o local do crime para fazer foto ou para fazer imagem. E olha que eu fiz tive que sair muitas vezes ao longo de mais de 20 anos de carreira. Já fui para presídio no meio da rebelião de madrugada, aqui de Arapiraca, onde era o desembargador Luiz de Oliveira Souza, ali ao lado da UFAL, né? Hoje é o curso de medicina da UFAL. Já tive que sair daqui para lá. Já fui para a delegacia. Fim de expediente. O delegado ligar para mim e dizer, Tony, olha, a gente pegou aqueles sequestradores. E eu vou. Mas a fonte, ela é fiel. Em época de campanha política, eu acredito em muito pouca coisa. A não ser que a fonte seja TSE, o TRE, ou os candidatos coloquem no papel. Sabe aquela história de antigamente? O cara batia a boca na rua, candidato com um opositor, ia para a delegacia. Ó, estou na delegacia aqui que eu vou denunciar. Beleza, denuncie, faça o BO, leve para o Ministério Público, quando estiver lá, a gente conversa. Eu não vou postar nada só para ter visualização. Eu vou postar para ter a visualização que acredite no que eu estou postando. Essas brigas de WhatsApp. Imagine, briga de WhatsApp. Porque eu não sei o que. Não vou perder tempo, o meu tempo, o seu tempo de quem vai ler fofoquinha de política. E as fofoquinhas, elas surgem de todos os lados. Os caras criam memes, criam jingles, Tem uma cidade no litoral norte que o camarada é vereador e agora é candidato à prefeitura. Todo dia o cara inventa uma fake news. Todo dia o cara inventa uma fake news. A equipe dele, né? Todo dia. Eu vou me preocupar com esse cara? Não vou nada. Eu prefiro repostar alguma coisa do perfil do Razões para Acreditar, para que os meus queridos amigos e amigas se sintam confortáveis com uma história bacana. Mas entrar nesse mérito, não entra. E a gente só entrou agora nessa história porque é um candidato de Arapiraca sendo retirado da campanha. E não é qualquer candidato. É um cara que já ocupa um cargo público, e que é candidato. E que eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Não digo nem se voto, nem se votaria, nem se não votaria. Mas é um fato. É um fato. Está no documento lá do TSE, do TRE e tal, enfim. E a gente, confesso, e lamento muito, sabe, Adriano,
E você sabe que tem profissionais bons e profissionais ruins em todos os setores profissionais. Lamento que alguns colegas, que às vezes não são nem jornalistas, mas se engajaram nesse mundo da comunicação e que às vezes eles próprios criam situações para agradar o cliente. Fecha contrato com um determinado candidato e cria um factoide, joga lá para agradar o cliente. Ou só recebe o factoide, repassa, posta e pronto. Não há o compromisso com a informação. No final das contas, o que a gente está discutindo aqui é o compromisso. Eu sei que se eu colocar alguma coisa errada, eu vou dormir mal, minha consciência vai pesar. Se eu não checar, eu não posto. Se eu checar meia boca, eu não posto. Às vezes a gente demora, recebe a informação em primeira mão, mas eu demoro a postar porque eu preciso checar. Só receber a primeira informação e jogar, já meio mundo já vai ter visto, e depois eu vou fazer o quê? Retirar e não explicar nada? Não dá uma satisfação? Aqui, mandaram certo dia para o WhatsApp da empresa, na TV, sobre a campanha de um determinado candidato a vereador. Eu tenho meu candidato a vereador, mas isso não afeta a minha vida profissional. Só que quando mandaram o material, o cara estava prometendo. Mas sabe aquelas promessas? Só faltava ele dizer o seguinte: eu prometo água de coco encanada para todo mundo. Eu olhei aquele negócio, não vou postar, não vou me meter nessa questão política. Primeiro porque não vou me meter nessa questão política no sentido de campanha, né? Porque a gente tem muita dificuldade de receber material, eu vejo pelos colegas, a gente tem muita dificuldade de receber material dos candidatos, nem todo candidato manda o material, tem essa inteligência, né, de mandar por meio de comunicação, o que fez, o que deixou, o que vai fazer amanhã e tal, enfim, não manda. E aí eu não queria o seguinte: eu posto de um, mas o outro não manda. Sabe o que o eleitor daquele outro que não manda vai dizer no comentário lá do primeiro? Vocês só postam de fulano. Por que não posta do meu candidato fulaninho de tal? Então, a forma da gente proteger a credibilidade é justamente assim. Se não é para postar, se é para postar de um só, não posta de ninguém. Não vamos entrar nessa seara e tocar o barco, né, com informações. Infelizmente, lamento que alguns colegas não cumpram, porque assim, jornalismo, ele só existe em um. Eu falo demais, viu, Adriano? Se eu estiver falando demais, é minha vida. E corte. Senão o Instagram corta. O jornalismo, ele só existe em um. Só existe um jornalismo. Aí o cara quer fazer... Não, porque eu vou apoiar meu candidato a prefeito, meu candidato a vereador e tal, e esquece do jornalismo. O que é o jornalismo? O que é que o jornalismo prega? É você ouvir os dois lados, quando for fazer uma publicação, uma postagem, enfim, ouvir os dois lados, e aí sim, deixar que a população se resolva. Se acredita, se não acredita. Já teve, você tem ideia, eu fui fazer uma matéria aqui numa cidade aqui próxima, é uma cidade que sempre dá problema com o prefeito, não dá só, é uma cidade com um histórico miserável para escolher prefeito, mas escolhe erradamente, porque o pessoal lá, enfim, tem umas escolhas erradas. E eu fui fazer uma matéria sobre uma escola que estava desativada, ameaçando desabar e tal, enfim, e estava funcionando numa casa. A estrutura da escola estava abandonada e estava funcionando temporariamente, provisoriamente numa casa. E o dono da casa
tinha expulsado as crianças, porque estava com o aluguel atrasado. Eu fui lá fazer a matéria na zona rural, fiz a matéria, vim para o centro e fui até a prefeitura. O prefeito está aí? Tá não. Quando ele sai, quem é que manda? O secretário de administração. Deixa eu falar com ele. Ele não está não. Mas quando o secretário da administração não está, quem é que manda? Ah, é o chefe de gabinete. E eu saí e eu fui seguindo a pessoa que me atendeu e gravando. O chefe de gabinete. Mas cadê o chefe de gabinete? Também não está. Não tem ninguém na prefeitura no horário de serviço. Agora eu entendi porque a escola está desabando e não tem lugar para ficar porque está atrasado o aluguel. Eu sou esse tipo de cara. Se talvez outras figuras fariam o seguinte: ia na escola, pegava a informação e jogava a informação sem querer ouvir o outro lado. Eu tentei. E todo mundo viu que eu tentei. Né? Quantas e quantas vezes a gente já não fez matéria e eu colocava lá, tive que colocar assim, ligava para a assessoria de comunicação, ligava, não, a gente não vai se pronunciar. E tive que colocar, a prefeitura não quis se pronunciar. Muito bom. Verificar os dois lados da moeda, como se bem fala, né? Tony, você deu uma resposta que eu ia selar aqui o nosso encontro de hoje, mas você já deu essa resposta. Então, para que eu tenha uma certeza da fonte da informação no cunho político, que é o que nós estamos falando aqui, fake news, fofoca política, jornalismo, verdade ou não verdade, essas coisas todas, você falou, a fonte real tem que vir de onde? Do TSE. Se veio do TSE, pronto. O resto é convite costurado. Não é isso? E tem o caso assim do candidato, eu posso recorrer, mas a gente já coloca no texto, o candidato já disse que vai recorrer. Outro dia eu até briguei, eu não briguei, eu não brigo com ninguém, mas debati com um amigo meu mesmo. O camarada, logo no começo da pandemia, eu fui muito chato com essa história de pandemia. Porque no primeiro dia do decreto, num sábado pela manhã, eu fui lá para o centro e fiz ao vivo do centro, para a TV Liberdade, para mostrar como é que estava o centro. No primeiro dia, o decreto saiu na sexta, dizendo que no sábado começaria o isolamento, né, naquela medida restritiva mesmo. E a gente foi, e eu fui lá e tal. Mostrei o centro. No domingo, eu fui na Feira da Fumageira, mostrar que estava lotado e que não havia uma assistência de informação para as pessoas. Não tinha um carro de som, não tinha um panfleto, não tinha ninguém da área de saúde, nem da assistência social, e as pessoas estavam tratando como uma gripezinha. Então, chamei a atenção num determinado grupo do WhatsApp sobre pautas, chamei a atenção do pessoal, rapaz, se vai continuar a feira, então que pelo menos, isso no domingo, então que pelo menos dê informação para o pessoal, porque amanhã tem a feira livre, que era segunda-feira, amanhã tem a feira livre, que é a maior da cidade, e vai atrair muita gente, e precisa de informação. Rapaz, mais adiante, foi aquele buruçu entre os colegas. Tony, você é muito não sei o quê, você é muito não sei o quê. Bicho, eu sou favorável ao povo. Não importa. Eu tinha o número do prefeito, do Rogério. Se eu quisesse, eu podia ligar para ele, para falar diretamente para ele, para conversar diretamente para ele, mas eu não sou assessor, eu não era assessor dele, nunca fui. Então, fui cobrado dos assessores, que levassem para ele a demanda, ou para os secretários. Por quê? Política. Ou melhor, politicagem. Política nós todos somos políticos. Mas a politicagem de dizer assim, não, mas o meu prefeito. Agora, recentemente, o pessoal veio dizer, porque Arapiraca nunca cumpriu. Eu disse, mas lá no começo, quando eu disse que tinha que chamar a atenção da população, vocês me chamaram de chato. Agora, com essa quantidade de morte, vem todo mundo lamentar? Aí se torna parte. Né?
Aí um amigo meu, aí eu postei, a gente postou uma informação do governo do estado sobre os dados da Covid. São dados oficiais, eu não tenho outros dados. Ninguém tinha outros dados. Até hoje ninguém tem outros dados. São esses dados oficiais. Todo dia o governo do estado posta. O governo municipal também, os governos municipais. A gente repostou. Aí um amigo meu, grande, chegou lá nos comentários da TV, aí botou dados mentirosos. Aí eu fui e respondi. Bom, são os dados oficiais. Aí eles, pena que a imprensa esteja... Bicho, eu não recebia 1 centavo de governo do estado. Nunca. Aí eu me... Sei o quê, bicho? Tá querendo me dizer que eu tô comendo bola? Fui lá e respondi. Se você tem informações a mais sobre a Covid, aí marquei o governo do estado, marquei a Secretaria Estadual de Saúde, marquei o secretário de Saúde, marquei o governador. Porque se a gente não mantém uma questão da credibilidade, se eu abaixo a minha orelha numa situação como essa, eu vou ser massacrado o resto da vida. Por quê? Porque ele, juiz de rede social, achou que a gente estava repassando aquele tipo de informação porque estava comendo algum dinheiro do Estado. E eu nunca, inclusive se até alguém que tiver aí, for do governo do Estado, quiser fechar contrato com a TV, não tem problema nenhum. Eu só não vou mentir. Só não vou esconder. Bom, vamos lá, Tony, estamos chegando aos finalmente. Eu peço desculpa aos internautas devido às travas online e isso mais, porque é um evento ao vivo, né? Enfim, então, ao vivo tem dessas coisas. E hoje nós estamos aqui com o Tony Medeiros, ele que está falando sobre jornalismo versus fofoca política e tudo mais, tá? E, Tony, eu queria agora aproveitar, eu sempre faço essa live em 50 minutos, a gente já passou até de 50 minutos, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a TV Liberdade, que é um veículo de comunicação que você é uma das pessoas que capitania também, esse projeto bacana, que vem trazendo bastante informações para o público no modo em geral, e, claro, aí nas redes sociais. Fala um pouquinho sobre a TV Liberdade e já, de antemão, quero agradecer sua participação e já reforçar aqui, estender um convite para uma próxima, né? Que a gente possa pegar um momento que a internet nos ajude a ficar melhor, a questão audível mesmo, né? De entender melhor. Enfim, é isso. Gratidão por você ter aceito o convite e de estar comigo aqui hoje no Papo Business, desta quarta-feira. Não, o convite já está aceito de antemão. Tomara que não trave nessa parte dizendo que eu aceito. E eu faço um convite para você. Para quando a gente terminar de montar o estúdio, a gente pode até fazer do estúdio mesmo, nesse sistema, né? A gente frente a frente e tal, enfim. Mas do estúdio mesmo e tal, com todo o aparato e tal. Que eu sei que aqui está meio... né? Mas, enfim. A TV Liberdade, ela nasceu em Arapiraca, é de Arapiraca, nasceu no 30 de outubro de 2019, né? Priscila Anacleto sempre à frente. Eu fazia essa parte, eu sou carregador de cabo, né? Monto e desmonto o equipamento e tal, para ajudar, para facilitar. Mas nós estamos nas redes sociais, no YouTube, TV Liberdade AL, no Instagram, TV Liberdade AL, no Facebook, TV Liberdade AL. Temos... Lamento, durante esse período de campanha, que a gente não pôde levar muito mais informação. A gente perdeu alguns dos componentes. A gente escolheu tão bem os componentes, Adriano, que alguns dos componentes são candidatos hoje. Né? Um é candidato a vice, outro é candidato a vice do outro lado. Candidatos a vereador aqui de Arapiraca, candidatos a vereador em Delmiro Gouveia também. Temos um braço lá em Delmiro Gouveia. Então, alguns programas tiveram que ser... a gente teve que segurar, né, tirar do ar momentaneamente, mas a partir do dia 16 a programação volta ao normal, e aí com uma grade
muito bacana, com programação de manhã, à tarde e à noite. O Hora Extra volta segunda-feira comigo às 7 da noite, todos os dias, com informação, com entrevista, enfim, sempre nas 3 redes sociais. E na segunda-feira a gente lança o site da TV Liberdade, site que está sendo produzido pela inteligentíssima meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas 2 pernas, meu cérebro, meus cabelos, quer dizer, meus cabelos não, porque meus são lisos, dela é cacheado, que é a Priscila Anacleto. Ela está cuidando de toda essa parte do site, está fazendo um material muito bacana para que a gente possa ter, porque não adianta só a gente ter o site, a gente tem que ter novidade. Não adianta chegar, não, tem um site agora. Não, tem que ter novidade para que o público possa entender o que é o processo de inovação tecnológica. E a gente vai lançar, na próxima segunda-feira, o site da TV Liberdade. Eu vou adiantar uma questão aqui, que é sobre vídeos. Então, vai muito além, e que não é só jornalismo também. Então, ela vai muito além do que a gente está acostumado, né, a ver porrada em prefeitura, porrada em estado e tal. Vai muito além. Vai ser um site voltado para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso, para todo mundo, para quem vende, para quem compra, para quem, enfim, para toda a sociedade poder desfrutar. E então, a partir de segunda-feira, Hora Extra, 7 da noite, e também o lançamento do site da TV Liberdade. A gente está terminando de montar o estúdio, porque não adiantava manter o estúdio no local se não podia levar um entrevistado, né? Por conta da pandemia. Com essa abertura, com essa flexibilização de distanciamento social, então a gente já pode, então o estúdio já está sendo montado, já está tudo certo, e na próxima semana a gente chega com essa grande novidade. Eu tenho muito que agradecer, Adriano, pelo seu convite, pelo seu